Nós iniciamos mais uma aula hoje de fundamentos de tecnologia, de fundamentos de educação à distância. A nossa disciplina iniciou na semana passada e nós falamos um pouco sobre as relações que envolvem a autonomia, as concepções sobre educação à distância, sobre a nova política de educação à distância e sobre pressupostos básicos que orientam o estudante que atravessa o seu percurso, a sua trajetória formativa por meio da modalidade à distância, né? Então, hoje, a nossa segunda unidade do curso, ela está orientada para que nós possamos, de alguma maneira, compreender como é que este percurso formativo ocorre, a partir dos recursos das pessoas, né, que realizam, responsáveis pela proposta pedagógica do curso de educação à distância. Então, aqui, para vocês que nos assistem de maneira síncrona ou assíncrona, é importante compreender que a unidade 2, ela inicia aqui essa semana, a partir do 1/9, vai até 7/9, ela é uma unidade de 16 horas, e os objetivos dessa unidade é desenvolver a compreensão sobre a estrutura organizacional e funcionamento de um curso à distância, curso que vocês estão matriculados na UFMT, analisar os recursos existentes em cursos EAD, distinguir a mediação pedagógica no curso presencial e no curso virtual, e, de alguma maneira, trabalhar um pouco a leitura, né, e o estudo do texto didático, ou seja, trabalhar a partir desta leitura, essas concepções. E aí, quando a gente fala o trabalho da leitura, a gente está falando de metodologia, que é necessário para que nós possamos alcançar esses objetivos, né? Então, hoje, na nossa aula sobre a unidade 2, eu vou falar um pouco sobre esses tópicos, né? Sobre essa estrutura do curso de educação à distância, como é que ele está organizado. Para isso aqui nós temos uma apresentação, né? Uma vez que nós já compreendemos como é que se dá o processo de formação de um curso à distância, né? Então, na última aula, nós falamos um pouco sobre isso, tá? Então, só que antes de entrar nesse aspecto, é importante a gente entender que o decreto anterior, como eu bem coloquei na aula anterior, ela falava um pouco sobre modalidade de educação à distância, e atualmente a gente fala muito sobre nova forma de oferta, né? Então, eu falei um pouco sobre o decreto do governo federal, que a partir deste ano, no ano de 2025, as regras mudaram na educação à distância, a gente passa a ter educação presencial, a gente passa a ter, que já tinha bastante tempo, mas separada da concepção de educação semipresencial, que a gente não tinha, onde 50% é presencial e 50% EAD, e passa a falar da modalidade ou do formato de oferta à distância. E qual é a diferença entre as três formas de oferta, que até então eram conhecidas como modalidade? Primeiro, repetindo, na educação presencial, a gente tem o tempo e espaço coincidente, ou seja, você estudante, você vai estar no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma sala de aula, né, que o professor seu está naquele momento. Na educação à distância, 80% da carga horária pode ser dada à distância, né, em tempos, né, tempos e espaços que não são necessariamente coincidentes, ou seja, você pode estar na sua casa, o professor na dele, em tempos diferentes, você pode fazer atividades de maneira síncrona, 10% pelo formato síncrono mediado, que eu falei na aula anterior, né, que é esse formato para grupos de 70 alunos, como aqui nós estamos, assistindo a aula presencialmente, com presença, e 10% realizando atividades presenciais, né? Então, este novo formato de oferta, ela nos dá hoje 3 opções. Só que existe também uma outra discussão que leva, inclusive, esse debate que é colocado ali na primeira atividade de vocês, que é sobre educação aberta, né? O que é educação aberta? A educação aberta, há na literatura uma profusão de conceitos sobre esse tema.
E no Brasil, a gente não tem cursos ofertados de maneira aberta. O que a gente tem no Brasil é o reconhecimento da educação presencial e da educação à distância, mas não há o reconhecimento formal enquanto oferta de um curso de educação superior autorizado pelo governo brasileiro por uma espécie de modalidade aberta. Né? No mundo, a gente já tem universidades abertas. Eu vou falar um pouquinho sobre a Open University, sobre a Universidade do Japão, que refere-se a instituições que têm estruturas de modelos um pouco diferenciadas em relação à nossa, ao qual você não tem metodologicamente a mesma estrutura que tem a educação presencial e nem a mesma estrutura que a gente tem na educação à distância. Por exemplo, em cursos presenciais, você tem a figura do professor, você tem a necessidade do cumprimento do horário, você tem atividades, você tem todo aquele rito da educação presencial que já é conhecido por todos que passaram aqui, seja na educação básica, ou no ensino médio, ou na educação superior, por um curso presencial. Na educação à distância, você tem outros interlocutores, você tem um tutor, você tem outras pessoas que fazem parte desse processo que a gente chama de mediação, né? Entre você, estudante, e o seu professor. E ali você tem os ambientes, as plataformas. E na educação aberta? Na educação aberta, aqui nessa apresentação, a gente coloca uma lista de universidades. Há várias universidades no Brasil que trabalham com a forma de educação aberta. O que diferencia, tá? Se a gente pega o Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância, que é do professor Daniel Bill, ele fala que a expressão educação aberta refere-se a abordagens, estruturas e modelos educacionais que são concebidos em oposição a aspectos e sistemas já estabelecidos, incluindo, em particular, os pré-requisitos, restrições de acessos e concepções e práticas pedagógicas com presença física de professores, bem como o papel da instituição de ensino. Na educação aberta, você tem instituições que trabalham modelos diferenciados de oferta educacional que não são necessariamente os mesmos que a gente usa nem na educação aberta, nem na educação presencial, né? Os métodos de estudo são um pouco diferentes. Eles prezam por maior autonomia, por maior independência, né? E da autogestão da aprendizagem. Para explicar esses conceitos que são colocados aqui, eu vou dar um exemplo para vocês da Universidade Aberta do Japão, né? No Japão, além da educação à distância, eles têm a educação aberta, assim como também tem no Reino Unido a Open University, assim como a gente tem no Canadá também a Teleuniversité do Quebec. No Japão tem uma universidade. Como é que funciona? Qual que é o fluxo de admissão que esses estudantes têm quando entram numa universidade aberta? Primeiro é feita a admissão desses estudantes, e aí eles têm a liberdade de escolher como é que eles querem estudar. Broadcast cursos podem ser com transmissão pela internet, pode ser com ambiente virtual de aprendizagem, face-to-face, cursos presenciais, aulas presenciais também, ou seja, o estudante ele tem a liberdade de escolher metodologicamente qual é a melhor prática, a melhor metodologia que vai se adequar àquilo que ele mais se identifica com o processo de estudo. Ele vai fazer as avaliações, né? E ao final ele tem exames. Então, e ele pode, em algumas situações, também partir já direto para os exames finais, né? Ou seja, o que a educação aberta muitas vezes preza é verificar aquela pessoa tem aquele conhecimento, ela tem, você não importa como você adquiriu, não importa se foi presencial, face to face, não importa se foi de forma online, não importa se você aprendeu isso pela internet, ou por broadcast, ou por streamer, ou por sistemas televisivos. O que importa é que você vai ter ali um sistema de avaliação que vai testar ali a aquisição de créditos. Uma vez que você consegue adquirir e provar que você tem os conhecimentos de uma determinada grade curricular, pronto, você vai ter aquela habilitação para poder chegar ao seu título daquela graduação que você tanto espera, né? Então, veja bem que aqui se fala de um modelo de educação onde você tem um pouco mais de liberdade, um pouco não, você tem muita liberdade, né? Você define o método de estudo, como é que você vai aprender, é papel e autonomia, né? Como você vai aprender, ou seja, você é autogestor do teu processo de ensinar e aprender. O que a instituição aberta ela quer é saber se você tem o conhecimento e certificar e dizer, olha, esta pessoa, ela tem aquelas competências, ela tem aquelas habilidades, então ela está, de alguma maneira,
validada, credenciada para exercer aquela profissão ou para exercer aquele ofício na formação que não é a formação superior, né? Então, hoje no mundo, a gente tem as universidades abertas. No Brasil não há essa regulamentação para você fazer um curso apenas com essa validação, com a autogestão de aprendizagem, tão tranquila como é colocada nessas universidades abertas ali ao redor do mundo. Eu diria que é um estágio mais avançado de uma modalidade educacional, né? O Brasil não caminhou ainda nessa sequência para formalizar essa modalidade. O que a gente tem é educação presencial, educação à distância, semipresencial agora, como um mix das duas modalidades, como é que colocou, e a educação aberta ainda como uma possibilidade. A gente tem até práticas abertas que são feitas de maneira informal, né? Mas a gente não tem ainda esta modalidade instituída no Brasil, na educação superior, enquanto modalidade de oferta, tá? Mas hoje, no mercado de trabalho, no dia a dia, vocês vão encontrar muitos cursos com essa concepção. Você vai lá, mostra o que você sabe. Um grande exemplo são as certificações, que existem muito no mundo da tecnologia, no mundo da gestão de projetos, né? Onde se está preocupado mais se você tem ou não tem aquele conhecimento do que necessariamente se você cumpriu aquele percurso, aquela trajetória formativa que é exigida na educação presencial, na educação à distância e na educação semipresencial, tá? Então, isso é um pouco a visão daquilo que está sendo colocado no fascículo de vocês, tá? Em outro momento também, a gente tem uma pergunta que é feita logo no primeiro capítulo do texto de vocês, tá? Que é aquilo que se coloca, tá, tudo bem, mas será, né? Então a gente coloca aqui no primeiro fórum de vocês, que vocês têm aqui para responder, e eu vi que muita gente já participou, já respondeu, é, sobre a flexibilidade. Tanto a educação à distância, como a semipresencial, como também a educação aberta, eles apresentam algum tipo de flexibilidade espacial, temporal, e aí a educação aberta, ela já te dá uma flexibilidade do currículo também, de alguma maneira, sobretudo quando a gente tem os currículos flexíveis, né? Eu estou vendo aqui que no fórum, alguns estudantes já responderam, eu falei sobre a importância de comentar as atividades uns dos outros também, né? Mas aí, a pergunta que é colocada nesse fórum é, será que aprendemos apenas dentro de uma sala de aula física ou presencial, né? Então, essa provocação que vem, ela vem um pouco no intuito de compreender que a gente tem diferentes modalidades, diferentes formas, né? E aí, quando fala de modalidade, a gente tem moda, né? Forma como se aprende, moda como se aprende, tá? E aí, nesse sentido, é importante entender que a educação aberta é uma possibilidade. Talvez ainda não reconhecida formalmente na educação superior, mas já é no mercado. E aí, tão com breve nós tenhamos uma evolução nas políticas governamentais que trabalham com essa concepção, tão breve a gente terá uma discussão um pouco diferenciada, que já existe hoje na educação, que não é essa educação, na educação informal, na educação do cotidiano, na educação ao longo da vida, né? A gente já tem muitos cursos nessa perspectiva. E quando é feita essa pergunta lá no fórum de vocês, o que é que se coloca normalmente olha, além de trabalhar essas três modalidades da educação superior, há também na literatura o que a gente conhece como ensino híbrido, tá? Ou blended learning, tá? O ensino híbrido é algo um pouco próximo à educação semipresencial, mas não é educação semipresencial. O que os autores dizem que, com o passar dos tempos, a nossa sala de aula, mesmo a presencial, ela está se tornando híbrida. Porque hoje, quando você entra numa sala de aula, é muito difícil o professor não usar um recurso tecnológico, né? Então, é muito comum o professor, nos dias de hoje, mesclar recursos físicos e recursos tecnológicos. E ali também, a cada dia que passa, a gente tem várias metodologias muito ricas que vêm sendo colocadas no currículo. A exemplo disso, a gente tem as metodologias ativas, tá?
que permite ao professor, de alguma maneira, dar um pouco mais de autonomia, trabalhar um pouco essa flexibilidade do estudante, mas não seguir aquele modelo único do que o professor fala e o estudante escuta, né? Então, a gente tem ali um processo que mescla essas possibilidades, tá? E, de alguma maneira, dependendo da metodologia que a gente utiliza, o estudante é quem escolhe, muitas vezes, a forma de aprender, ele pode personalizar a aprendizagem dele, por exemplo, compondo trilhas de aprendizagem. Eu posso escrever um roteiro de uma trilha de aprendizagem com conhecimentos que são necessários, por exemplo, para desenvolver um programa de computador. Ora, para eu desenvolver um programa de computador, o que eu preciso conhecer? Por exemplo, algoritmo. Sem você entender um pouco essa abordagem de algoritmo, é difícil você desenvolver um raciocínio que vem no momento posterior apoiado por uma linguagem de programação. Aí depois, olha, eu preciso de aprender uma linguagem de programação. Mas eu tenho que, antes disso tudo, eu tenho que entender como é que funciona o computador, como é que funciona o hardware, como é que funciona o software. Quando você está falando isso, você está mentalizando uma trilha de aprendizagem que envolve você ter um itinerário formativo com uns componentes que você precisa aprender para atingir um determinado objetivo educacional. Quando você consegue trabalhar com trilhas de alguma maneira, você vai conseguir, de maneira autônoma, personalizar o seu processo de estudo. A pergunta que se tem hoje na educação híbrida é: como é que eu posso aprender? Ora, eu posso aprender com vídeo, eu posso aprender com texto. Hoje, no mundo tecnológico, são muitas as possibilidades que vocês terão para poder chegar ao conhecimento que é previamente colocado. Imagine há um tempo atrás o quanto difícil não era isso para todos nós, que não tínhamos acesso a tecnologias com tantas possibilidades que nós temos hoje, tá? Então, por isso que essa discussão de ensino híbrido é muito pautada na autonomia do estudante, até mesmo para que ele possa escolher esses percursos, essas trilhas, os materiais. E, obviamente, você tem ali a figura de um professor ou de um orientador para ajudar na busca desses conhecimentos, nos trilhos ou nas trilhas que você tem que percorrer para poder se chegar até aquele conhecimento, tá? Então, o ensino híbrido, ele é introduzido na literatura nessa perspectiva, ele vem com essa mescla não só de tempo, espaço, que você pode estudar no seu próprio ritmo, mas também apoiado em metodologias, tá? E nesse sentido, né, tem vários autores que trabalham a aprendizagem híbrida. Aqui a gente tem um autor importante que é o Horn Stake, que eles definem o ensino híbrido como um programa de educação formal, no qual o estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, mas aí você tem também as possibilidades no mundo físico, né? E aí, dentro do fascículo de vocês, a gente tem a Basic, né? E Neto e Trevisani, que fala um pouco dessa combinação entre metodologia, tempo, espaço e currículo, né? E também essa visão de que não é só na sala de aula que a gente aprende, a gente pode mesclar o físico com o virtual. Então, os autores falam um pouco sobre essas diferentes possibilidades. E aqui fica ali para vocês darem uma lida no fascículo de vocês, tá? Sobre o que é esse ensino híbrido e algumas possibilidades, né? E aí os autores ele falam que a gente tem educação presencial, mas a gente também tem esse ensino, que é o ensino online, que esse ensino você vai aprender, que vai te proporcionar momentos de aprendizagem por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que é o nosso ensino online. Por exemplo, aqui a gente está usando um computador para que possibilite, de alguma maneira, a interlocução tecnológica para que eu chegue até vocês que estão do outro lado e podem participar da nossa aula, né, que está sendo gravada, tá? Então, ali, vocês têm ali a possibilidade de trabalhar com diferentes modelos, né, dessas combinações que a gente tem, né? Por exemplo, é possível rotacionar essa coisa entre sala de aula, entre laboratório, tá? Entre espaços, tá? É possível, de alguma maneira, você flexibilizar alguns momentos. E aí, esses autores, eles trabalham, tá? Com esses modelos a partir de características onde os estudantes começam a revezar os espaços dentro, fora da sala de aula, grupos, eles começam a revezar o próprio estudo que eles fazem online, junto com o estudo que ele vai fazer em grupo, né? Então, a essas características, a gente tem aqui a definição daquilo que é disruptível e daquilo que é sustentado. Mas, professor,
Tudo bem, essas mudanças todas, essas mesclas que a gente tem entre tempo, espaço metodológico e metodologia podem nos levar a uma determinada configuração de ensino que a gente diz híbrido. Mas o que é sustentado e o que é disruptivo? Os autores usam o sustentado para dizer aquilo que a gente tem do ponto de vista das práticas que já acontecem, né, no nosso ambiente presencial, né, muitas vezes, né? Você pode, por exemplo, na sala de aula invertida, e também é uma metodologia, estudar online em casa e depois ir para a escola para apresentar trabalhos, para poder discutir com o seu professor, para você, enquanto estudante, ministrar a aula. Nós vamos ver mais adiante que, explicando, sendo ativo no processo de aprendizagem, muitas vezes a gente aprende mais, né? Isso é uma prática que acontece hoje, no nosso dia a dia. A rotação em grupos em uma sala de aula e laboratório de informática também acontece muito na educação presencial, né? Rotação em grupos dentro ou fora da sala de aula, não só entre laboratórios, também é algo que é muito comum. Então, esses modelos são modelos sustentados que a gente observa nas práticas em sala de aula, né? Que não são disruptivos. O que é disruptivo? O disruptivo é aquele que sai daquele modelo tradicional que a gente está acompanhando ali no nosso dia a dia presencial e passa a trabalhar de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, a personalização de estudo. Um estudante, ele pode criar um roteiro personalizado dizendo dessas trilhas, como é que ele vai percorrer, escolher os seus métodos, escolher os seus caminhos, escolher os conteúdos que são mais adequados com o apoio de um professor. Isso é um pouco diferente daquele ensino sistematizado, onde você já tem um currículo, você já tem um roteiro para seguir, muito bem ali, engessado, né, de alguma forma. Então, os disruptivos são aquelas características de um processo educativo que fogem um pouco do tradicional. Eu acho interessante a gente ver essas imagens e essas ilustrações para entender um pouco mais esses exemplos que são dados aqui pelos autores, né? Nós tivemos aqui a pandemia, por exemplo, e ali foi preciso rotacionar, foi preciso distanciar os ambientes da própria educação presencial. Então, você tem ali, muitas vezes, alguns alunos aprendendo no laboratório, nessa primeira ilustração aqui, e o professor em sala de aula, e depois você vai revezando esses grupos, né? Aqui do outro lado, a gente tem alunos rotacionando entre si, entre grupos de trabalho, depois também aqui entre práticas feitas por computador, né? Então, na medida que o professor vai mexendo com isso, e na pandemia isso aconteceu muito por conta daquela necessidade do distanciamento social, né, que se tinha que ter para que não se pegasse o vírus, né? Então, veja bem, que ali foi preciso que nós nos reinventássemos na sala de aula, afastar mesas, cadeiras, né? E ali a gente começou a acompanhar um cenário, veja aqui que a gente tem nessa ilustração mais à direita, né, de um conjunto de alunos que muitas vezes estavam em sala de aula, outros que estavam isolados em sala, às vezes as salas se exigia que houvesse menos alunos em sala de aula para se ter mais distanciamento, e você começa a ter a mescla, né, o professor usando uma smart, uma lousa inteligente ali, com o computador, já trabalhando com virtual, né? Então, o aluno acompanhando em casa aquela imagem que é exibida na lousa inteligente pelo professor em sala de aula. Então, veja bem, aqui a gente começa a ver que não é apenas em sala de aula que se aprende, a gente aprende também com diferentes configurações, com diferentes rotações, com diferentes modelos. A educação do futuro, ela não está baseada naquela que era até então concebida apenas com aquele modelo tradicional de professor-aluno em sala de aula. Embora ele seja importante, nós não o desvalorizamos, é importante também que a gente possa compreender que a gente tem essas outras configurações, tá? Na educação à distância, vocês vão trabalhar muitas vezes com laboratórios remotos, né? É muito comum a prática dos laboratórios remotos, né? Aqui a gente tem as arquiteturas, né, de laboratórios remotos, com computadores, né? Onde muitas vezes alguém pode filmar uma aula, simular os conhecimentos daquela aula para que o aluno possa praticar na sua casa, né, utilizando algum tipo de dispositivo que ele pode previamente adquirir, né? E por aí a gente tem, né? Aqui, por exemplo, em laboratórios, a gente tem muitas vezes um professor ensinando à distância com práticas gravadas, né? Tem alunos que fazem rodízio. Então, assim, essas configurações mostram de que, de alguma maneira, existe
práticas diferentes, e que essa flexibilidade que a gente tem, ela se dá no tempo, ela se dá no espaço, se dá também nos métodos, ou seja, na maneira como nós aprendemos, tá? Então, é por isso que a gente tem educação à distância, a gente tem educação semipresencial, a gente tem educação presencial, mas a gente também tem essa discussão que envolve essa hibridação, não só de tempo e espaço, mas também de você hibridar os métodos e as escolhas que são feitas para os nossos estudantes, tá? Então, isso é um pouco do que se coloca, tá? Do ponto de vista da educação à distância, as suas diferentes vertentes ou modalidades que nós temos. Bom, isso é um finalizar praticamente da nossa primeira unidade, tá? E na segunda unidade, a gente já está falando especificamente a respeito de fundamentos de educação à distância, sobre, tá, tudo bem, eu já entendi muito bem que a gente tem essa questão da educação aberta, presencial, à distância, tá, mas quais são os recursos, como é que funciona, qual é a estrutura que tem os cursos à distância, tá? Então, primeira pergunta que você, estudante de educação à distância, já deve estar observando, é que você tem uma rede de apoio, né? Mas o que muda? Que recurso que eu tenho à disposição? Então, essa figura está lá no fascículo de vocês. Propositadamente tem a figura da escola, né? E a gente pergunta aqui, como foi a sua última experiência em contexto de educação presencial? Né? Vamos refletir um pouquinho. Eu sei que cada um de vocês aqui tem boas memórias da velha escola. Quem não lembra aqui o professor querido ou a professora querida? Quem não lembra aqui as pessoas legais que o acompanharam ali na sua trajetória na educação à distância, né? Então, essas experiências que são colocadas à disposição de vocês, elas revelam marcos muito significativos, mas na educação à distância, essa configuração muda um pouco. Então, primeiro, como vocês já devem estar observando, é que a gente tem muito atuante a figura do polo de educação à distância, tá? Então, o polo de educação à distância, ele é entendido como uma unidade operacional num país ou fora. No nosso caso, a gente tem para o bacharelado em ciência e tecnologia 12 polos de educação à distância, onde você tem ali uma organização descentralizada de funções pedagógico-administrativas do curso, né? Então, o polo normalmente é um espaço onde vocês vão encontrar a sala de coordenação, e aí vocês vão ter à disposição um coordenador de polo, né? Cada um de vocês aqui está vinculado a uma cidade polo, que é o espaço que é reservado para você que tem algum acervo bibliográfico, seja ele físico ou virtual. Os laboratórios, quando são necessários para o atendimento, um espaço para a secretaria, né? Então, todos esses itens que aqui estão sendo apresentados são itens que configuram esta prática, né? Que é colocada, esse espaço para esse encontro que vocês vão trabalhar no dia a dia, tá? Então, esse espaço para atendimento de alunos e outros espaços comuns, tá? É a configuração do polo. Então, aqui algumas fotografias, por exemplo, o polo de Cuiabá, o polo de Água Boa, né? O polo de Pontes e Lacerda, de Sorriso, né? Então, são esses espaços que a gente tem. Aqui em Água Boa, tem o espaço ali do acervo físico que está à disposição de vocês, Guarantã do Norte também. Então, veja bem que tem acervo físico, mas também tem acervo virtual, né? E aqui a gente tem também a questão das bibliotecas virtuais que são colocadas à disposição dos estudantes, né? Dos cursos nossos, tá? Há toda essa discussão de agregadores de acervo virtual, né? E aqui, nessa estrutura toda, a gente também tem os nossos sistemas, as nossas plataformas, né? Os nossos sistemas acadêmicos. Vocês, ao clicar nessa guia portal acadêmico aqui, por exemplo, tem acesso ao sistema acadêmico do curso de vocês. Ali você pode gerar informações, ver os livros que vocês têm no acervo, né? Então, tudo isso daqui são possibilidades que vocês têm em termos de recursos que são colocados à disposição do estudante de educação à distância, tá? Aqui nesse link específico também, existe links, né? O curso hoje de vocês é financiado pela CAPES. Tem um link aqui do EduCaps, que é um portal que vocês podem fazer acesso, e ali vocês vão ter acesso a inúmeros fascículos, textos e materiais e vídeos que estão disponíveis para vocês em diversas áreas do conhecimento. A universidade também disponibiliza, em termos de recurso para vocês, acervos virtuais
No portal de periódicos da CAPES, está aqui o endereço para vocês entrarem também, tá? O governo federal paga ali artigos científicos atualizadíssimos para que vocês possam ter acesso, tá? Então, isso tudo são recursos, né? Voltando aqui à infraestrutura, as secretarias dos polos, né, que tem a figura de sorriso, também estará disponível para atender vocês. Laboratórios, os polos também têm laboratórios. Então, o polo, além desses recursos que a gente fala, de ter a secretaria, ter os sistemas, ter a biblioteca, né, seja ela física ou virtual, ele também tem espaço para vocês fazerem grupos de estudos, para acompanhar o conhecimento que é lhes dado naquele momento, tá? Então, é muito importante que vocês acompanhem essa trajetória do polo, visitem o seu polo, trabalhe com estudo em grupo. É muito importante que essa dinâmica seja realizada por vocês, tá? Acompanhando aquilo que se realiza e aquilo que se desenvolve no polo, tá? E o polo é esse espaço para vocês se encontrarem presencialmente, é esse espaço para vocês conversarem com os estudantes, com os colegas de vocês, tá? Aqui alguns polos têm também laboratórios, né, para atividades, né? Aqui está a fotografia de sorriso, né? Então, é um pouco isso. E no curso de vocês, em alguns momentos também, enquanto recursos, os professores podem usar também simuladores, tá? Virtuais. Aqui, por exemplo, tem a ilustração de um simulador virtual, né? Onde vocês, a partir de práticas simuladas pelo computador, vão poder usar experimento aqui nesses simuladores, tá? Então, para vocês que são estudantes de educação à distância, são vários os recursos que são colocados à disposição de vocês nos cursos de educação à distância, tá? Então, ao ver essas aulas gravadas, né, ao trabalhar com esses recursos, é importante que vocês compreendam como funciona e o que é que está à disposição de vocês, tá bom? Na trajetória formativa de vocês, tá bom? Olá, Marlon, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Eu estou aqui acompanhando a aula, gravando, para que os demais colegas que é onde uma disciplina de repercurso, tá? Qualquer coisa você pode perguntar ali. Eu estou falando hoje sobre um módulo que envolve recursos, tá, Marlon? Sim, senhor. E as pessoas que participam do curso à distância, tá? Sim, senhor. Você está fazendo como repercurso a disciplina, né, Marlon? Eu estou fazendo reoferta, né? Porque no primeiro semestre, no início da faculdade, eu não consegui atingir os objetivos nessa disciplina. Tranquilo. Eu estou explicando aqui, fique à vontade de me interromper, levantar a mão, tá, Marlon? Sim, Tá? senhor. Então tá jóia. Ótimo. Então, pessoal, na nossa disciplina, a gente está falando aqui, então é importante que depois vocês olhem o fascículo, tá? E é importante também que você, estudante de AD, diferencie um centro de apoio de um polo, principalmente quando nós comparamos a questão da infraestrutura, tá? Então, você, estudante de AD, se você é do polo de Cuiabá, por exemplo, o polo de Cuiabá de vocês, ele tem, aqui eu coloquei na fotografia, o local onde vocês vão se dirigir. Não é problema ir até a universidade, está aqui a fotografia do polo. Se você é de Água Boa, é o espaço que lá está. Vocês são alunos da universidade, mas o polo é esse espaço, tá? É descentralizado que a universidade tem, para que vocês possam ter acesso ao conhecimento, tá? Para fazer as reuniões, desculpa, nem é acesso ao conhecimento, para ter o contato físico com os colegas, para participar das apresentações presenciais, tá? Que é o que discerne, inclusive, um pouco mais da estrutura de um curso à distância, tá bom? Então, o fascículo tem essa discussão sobre polo, tá? Para que vocês possam avançar. E perguntas, né? O que eu posso, enquanto estudante, fazer no polo? É um espaço para estudo. Se você tem um tempo disponível, marque, na educação à distância, gente, ajuda muito a estudar em grupo. Reúna com seus colegas, converse com eles, faça grupo de estudos, vá para os polos. Bata um papo com os seus professores, tá? E ali no polo é um momento que você pode encontrar,
né? E ali você tem hoje uma coisa muito preciosa que é o tutor temático. Nos polos de vocês têm tutores de química, vocês têm tutores de física, têm tutores de matemática, de tecnologia, essas pessoas têm horários de atendimento. Procure saber dos horários que lá eles estão. E cheguem lá e digam, peça ajuda para o tutor, para desenvolver uma atividade. Se é uma questão prática da área de matemática, procure o tutor de matemática para te ajudar, tá? Então, aprendam a utilizar esses recursos que estão lá disponíveis para vocês no polo, tá? Converse com a coordenação, tá? Participe dos eventos semestrais, tudo isso vai acontecer no polo, e sempre está acontecendo, né? Porque há uma determinada discussão que envolve, tá? Essa dinâmica do polo, que inclusive é legal, você precisa cumprir para vocês poderem avançar, tá? Então, continuando aqui, a unidade 2, tá? É importante vocês entenderem que a primeira atividade aqui da unidade 1, ela é esse fórum que vocês precisam participar. A segunda é uma avaliação eletrônica. É importante que vocês leiam o texto da unidade 1 e 2, principalmente, para fazer este questionário eletrônico, tá? E aí, já que nessa unidade 2 vem esse debate, né, sobre a compreensão de como funciona um polo, que é o que a gente está conversando aqui. Quais são os recursos existentes? É o que eu acabei de colocar, tá? E aí, leia também essa unidade 2, está aqui o fascículo da unidade 2, que fala de recursos práticos e pessoas, e aqui tem uma avaliação eletrônica para essa atividade 2, né? Então, a gente sugere sempre que vocês façam a leitura do texto uma vez, façam a avaliação, verifique o desempenho de vocês. Se não foi muito bem, não preocupe, vai lá, dê uma lida no texto, interaja com o seu tutor, converse com o seu professor para vocês poderem, de alguma maneira, avançar nesta disciplina, tá? Então, um pouco isso, tá? Que esta unidade, né, que fala sobre polos de educação à distância e sobre os principais recursos que vocês têm colocados ali à disposição de vocês nos seus respectivos polos, a qual cada estudante está vinculado, tá? Bom, e aí, né, eu vou depois, mais adiante, falar um pouco na próxima aula sobre os recursos, tá? E aí, agora, uma outra questão que é muito importante também para vocês é entender a seguinte pergunta: quem são os interlocutores de um curso à distância? Quem são as pessoas que estão à disposição de vocês, tá? Então, primeiro é preciso entender que para fazer um curso à distância, a gente tem o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Tem as pessoas que trabalham com vídeo, com áudio, com produção de material, com texto, que vão estar lá na outra ponta, preparando tudo para que vocês cheguem e tenham um texto, tenham um ambiente, tenham um vídeo gravado, né? A gente chama isso de equipes multidisciplinares, né? Que é, inclusive, uma profissão, a gente chama de design instrucional ou design educacional, que são pessoas, tá? Que são capacitadas para poder ajudar na produção de materiais, para poder ajudar a elaboração de atividades, para poder ajudar a roteirizar os conteúdos, a produção de vídeo, né? Então, a gente tem toda uma equipe que faz o que a gente chama de design instrucional, que é aquilo que está lá disponível, é o pessoal que vocês não vão ver muito, mas é quem está trabalhando para que vocês consigam ter um ambiente com os cursos prontos, tá? E quando a gente fala desses interlocutores, tem essas pessoas que a gente tem que agradecer muito, porque todos nós dependemos dela. Embora elas não apareçam muito, essas pessoas fazem esse primeiro trabalho, né? Então, a gente chama eles de designers instrucionais ou de equipes multidisciplinares, né? Mas para que o curso também tenha uma organização sistêmica, é preciso entender que nós estamos na universidade. Quem é que faz parte das equipes dessa universidade? A reitoria, as pró-reitorias, as secretarias. A gente tem dentro da nossa instituição secretarias que são órgãos, né, que envolvem, por exemplo, pastas específicas, muitas vezes que não ocupam posições em conselhos, como é o caso da pró-reitoria, mas que trabalham temas muito específicos, como, por exemplo, a Secretaria de Tecnologia Educacional, né, que é uma secretaria que trabalha com esta pauta de educação à distância na UFMT. Vocês têm direção de instituto ou faculdade. No nosso caso específico, nós estamos na Faculdade de Ciência e Tecnologia. A professora Graciela é a coordenadora. Temos a coordenação do curso e temos também os nossos coordenadores de polo. Essas pessoas passam a fazer parte
de toda uma dinâmica, né, que é construída para um curso à distância, tá? Agora, o mais importante é vocês entenderem que a gente tem na educação à distância o que a gente chama de mediação. Então, aqui é a figurinha que tem do estudante e tem o certificado do outro lado. Tem algumas pessoas que contribuem para que vocês cheguem até o conhecimento. Duas pessoas importantes que vocês têm neste curso é o tutor, que é o tutor temático que fica no polo presencial, em raras situações ele é à distância, e tem um co-ministrante que ainda fica ali de maneira online acompanhando vocês nas disciplinas. E tem esse que vos fala, que é o professor ministrante, que ministra ali com algumas horas de aula ao longo das semanas, para que vocês também tenham oportunidade para participar, para interagir, né? Então, agora, por ser uma disciplina de percurso, a gente tem uma participação menor, porque são poucos estudantes, alguns estão assistindo de maneira gravada, né? Mas, normalmente, as disciplinas, elas têm uma participação mais intensiva nessas aulas, porque é um momento em que vocês têm para poder conversar com o professor, tirar dúvida a qualquer momento, a professor me explica de novo, não entendi isso, né? Então, é uma coisa que o BCT não abre mão, né? É ter esse momento possível com o professor, que você vai naquele dia, pelo menos uma vez por semana, e vai ter contato síncrono com o teu professor, tá? Então, essas pessoas fazem o que a gente chama de mediação do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, é o professor, é o tutor, é o coministrante que vai ajudar para que vocês possam chegar ao conhecimento, tá? Então, enquanto pessoas, o fascículo de vocês fala um pouco sobre a tutoria. E lá a gente fala, o projeto pedagógico de vocês fala sobre o professor ministrante, um exemplo dessa disciplina sou eu, matemática tem outra, tá? Cada disciplina tem, e os co-ministrantes, que são professores orientadores, que vão fazendo essa ponte que fica ali com vocês, né? No curso, tá? Então, a mediação, que seja essa pedagógica ou tecnológica, como esse processo de diálogo, de conversa, né, entre professores e estudantes, tá? Então, é bastante tranquilo que vocês consigam, de alguma maneira, ter esse apoio por meio dessas pessoas que fazem esta mediação. Agora, a gente falou de tutor, falou de professor como ministrante, falou dessa pessoa que fica no polo, falou do virtual, falou do coordenador, mas e o estudante? Qual é o seu papel? Olá, pessoal. Retornando aqui, acho que a nossa conexão caiu, né? Eu vou pedir para depois o pessoal fazer a junção dessas imagens, tá? Para que a gente possa ter essas informações aqui colocadas, tá? Bom, então, e aí nós falávamos até agora há pouco, né, sobre a questão do papel dos estudantes, né? No curso de educação à distância, o papel do estudante muda em relação àquele estudante. Não necessariamente deveria ser um curso de educação à distância, mas aqui muda um pouco porque você precisa desenvolver um papel autônomo, como a gente falou anteriormente, lá atrás na nossa aula, né? Aonde quanto mais autonomia você tem, você vai conseguir reduzir o que a gente chama de, de espaço cognição, né? Que é a tal da distância transacional que foi colocada pelo Michael Moore, lá atrás, na nossa primeira aula, né? Ou seja, você precisa ser autônomo, você precisa ter compromisso com o seu processo de estudos, autoconhecimento, organização, planejamento, foco e disciplina, né? Então, tem algumas coisas que envolvem o papel do estudante à distância, que a gente está colocando no fascículo, que é importante vocês entenderem, que você tem que ser proativo no processo de ensinar e aprender. Você tem que ir na busca do conhecimento, para que você, de alguma maneira, consiga atingir resultados em uma formação à distância, né? Em um curso que é realizado pela modalidade à distância, tá? E aqui também, enquanto recurso, é muito importante que a gente compreenda que nós vamos utilizar muitos ambientes virtuais de aprendizagem, tá? São sistemas de informação que contemplam uma série de recursos ali, a utilização
dos ambientes virtuais. Inclusive, ela não tem sido utilizada apenas nos ambientes educativos. Hoje, na área de empresarial, na área de educação corporativa, se utiliza muito os ambientes virtuais de aprendizagem, tá? A plataforma que vocês estão vendo, que é o Moodle, né? Que a gente utiliza no curso, é uma plataforma que sempre vai estar ali, do início ao fim do curso de vocês, provendo vários tipos de recursos que são colocados ali à disposição de vocês, né, enquanto estudantes, tá? E ali uma plataforma, né, o ambiente virtual de aprendizagem, ele vai servir ali para que, de alguma maneira, possa dispor para vocês de recursos com informações, né, sobre as disciplinas, tá? Ferramentas, né, para poder desenvolver avaliação de aprendizagem, ferramentas para você desenvolver aprendizagem colaborativa, trabalhar com interação e com comunicação, tá? Então, o fascículo fala um pouco sobre esses recursos que são colocados lá para vocês, tá? E nesse sentido também, quando a gente fala de recursos, tá? Vocês têm várias ferramentas que o ambiente disponibiliza para vocês, tá? Bate-papo, fórum, ferramenta para vocês enviar trabalho, lição, tá? Ferramentas no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, tá? Quando a gente fala de recurso, eu repito, é importante que vocês venham aqui na unidade 4, cliquem aqui na atividade 5, tá? Que aqui é uma ferramenta que a gente chama de lição, tá? Que você vai ter que percorrer essas ferramentas, essas telas, tá? Que vão falar sobre a área de trabalho do ambiente virtual. Ele vai fazer uma pergunta aqui para vocês depois que você vai assistir o vídeo, tá? Então, ele vai falar um pouco sobre a área de trabalho. Aqui também é importante que você edite o seu perfil do AVA, aqui a gente está falando de recursos, tá? E de ferramentas que vêm no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, assistam esse vídeo que ele fala como fazer isso, esse passo a passo, tá? Aqui o fórum, que é uma ferramenta que vocês vão utilizar frequentemente, é importante que vocês acessem, assistam o vídeo e também executem o vídeo até o final para entender. As ferramentas de questionário, que também são recursos e atividades que vocês vão ter à disposição de vocês. Enfim, há várias discussões que são apresentadas aqui nessa ferramenta que está em formato do que nós chamamos de lição, logo aqui no final do curso de vocês, tá? Então, quando a gente fala para vocês de cursos, perdão, de recursos e de ferramentas, dê uma olhada aqui na atividade 5, da unidade 5, que ela é autoinstrucional, e ali vocês precisam percorrer aquela atividade para, inclusive, ter a pontuação que é adequada para essa compreensão que é exigida nesse momento, tá? Então, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, aqui, vocês têm no canto superior direito, aqui do lado de vocês, uma tela para mensagens, tá? É importante também vocês, e aqui, tudo que aparecer de mensagem, ele virá aqui. Quando você tem uma cartinha aqui em cima, significa que alguém mandou uma mensagem para você, tá? E você pode ter acesso àquela mensagem e ler aquela mensagem e responder para o professor, para um colega que está ali, de alguma maneira, vinculado à sua disciplina ou ao próprio professor, tá? É importante aqui na parte superior também, vocês clicarem aqui nessa ferramenta participante, tá? Que vai dar acesso a vocês, tá? Aos colegas de vocês. Então, aqui, por exemplo, eu estou clicando aqui na Janaína, tá? E, de alguma maneira, eu posso enviar uma mensagem na Janaína, clicando para a Janaína, clicando aqui nesse link aqui na parte superior também, e se comunicar com a Janaína. Então, aqui, lá os vídeos rápidos, eles falam para vocês sobre essas ferramentas, como envio de mensagem, que é muito importante. A gente fala sobre a área de trabalho do ambiente virtual de aprendizagem de vocês, essa distribuição que é feita de alguma maneira, tá? E é importante entender também que o link que vocês têm, os links que vocês têm para a tutoria temática, tá? E tudo isso aqui está no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, nessa área de trabalho e nessas ferramentas, tá? Que são colocadas aqui para vocês
à disposição quando vocês realizam a disciplina, quando vocês cursam os componentes curriculares, tá? Então, gente, é um pouco dessa visão que essa nossa disciplina de educação à distância tem, quando a gente fala um pouquinho desses recursos que são colocados à disposição de vocês ali, enquanto estudantes, tá? E é importante que vocês passeiem por este ambiente virtual de aprendizagem, que vocês explorem os recursos, inclusive assistam lá na unidade 5 essas oficinas pré-gravadas, para que vocês consigam ver a dinâmica de execução, como é que eu utilizo o bate-papo, como é que eu utilizo o fórum eletrônico, tá? E como eu uso os recursos em diferentes formatos que são colocados lá para vocês no ambiente virtual de vocês, tá? Então, nessa aula, ela é composta por 2 vídeos, tá? Porque a gente teve uma pequena queda na conexão, eu vou pedir depois para o Gabriel fazer a junção. O nosso objetivo era dar uma visão geral para vocês sobre, né, as pessoas, os recursos que são colocados à disposição de vocês. Mas eu sugiro que vocês façam interação com os professores coministrantes, conversem com os professores das disciplinas, tá? Para que vocês consigam, de alguma maneira, desenvolver as competências necessárias para que você possa, enquanto estudante de educação à distância, alcançar os seus objetivos nas nossas disciplinas, tá? Então, a gente fica por aqui na aula de hoje, tá? Na semana que vem a gente se encontra um pouco mais para falar um pouco sobre estilos de aprendizagem, para entender um pouco mais sobre essa possibilidade que a gente tem de aprender, né? E de que forma nós aprendemos e também compreendemos se todo mundo aprende igual, que é uma das questões que a gente coloca lá, inclusive, na primeira reflexão que é feita, na primeira atividade que é apresentada no curso de vocês, tá? Então, realize as atividades da unidade 1, realize as atividades da unidade 2 e na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre a unidade 3, falando um pouquinho mais sobre a questão dos estilos de aprendizagem, tá? Então, fica aqui um grande abraço para vocês, tá? E na semana que vem nós encontramos com vocês novamente na nossa unidade 3. Um grande abraço para vocês e uma excelente trajetória formativa.